Olá pessoal, aula de hoje, base jurídica para pequenos negócios. Vamos começar? O que nós vamos aprender hoje? Eu preciso mesmo de um plano de negócios? Então, primeiro ponto nós vamos abordar, plano de negócios. Segundo ponto, preciso abrir uma empresa? Muita gente tem dúvida se continua como pessoa física ou se abre uma empresa, nós vamos abordar isso também. Terceiro ponto, como contratar pessoas? E aí nós estamos falando de sócios, empregados, estagiários, parceiros, etc. E quarto ponto, a necessidade de registrar uma marca, ok? Sobre esses temas nós vamos falar, mas antes de começar eu queria só dar um briefing aqui para vocês de quem sou eu. Meu nome é Geraldo de Freitas Mourão Júnior, sou mais conhecido aí como Júnior Freitas, né? Principalmente pelas redes sociais. E esse aí é um mini currículo da minha atuação. Sou advogado desde 2007, me formei pela PUC, e de lá para cá venho ajudando várias empresas aí a implantar negócios. Então, vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês e espero poder contribuir. Preciso mesmo de um plano de negócio? Bom, isso é uma pergunta que muita gente fica em dúvida, não sabe o que é um plano de negócio, qual que é a necessidade de ter um plano de negócio. Então, hoje nós vamos responder isso bem objetivamente. Sim, você precisa de um plano de negócio. O plano de negócio serve para que você responda as seguintes perguntas. O que eu vou vender? É um produto, é um serviço? Para quem eu vou vender? Qual que é o meu público-alvo? O que eu preciso para começar? Você precisa de uma estrutura física, de mobiliários, de mão de obra, de estoque? Isso tudo vai impactar nos seus custos. Então, quanto que vai custar para eu implementar a minha empresa? Quanto tempo que eu vou levar para recuperar esse investimento de montagem da empresa? Por que eu vou precisar de abrir uma empresa? Eu preciso mesmo ter um CNPJ? Dá para eu começar com um CPF? Eu posso começar como pessoa física? E qual que é o impacto disso quando eu resolver mudar para pessoa jurídica? O mercado que eu vou atuar tem alguma regulamentação ou alguma peculiaridade que eu devo observar? Isso é muito comum, por exemplo, a pessoa vai trabalhar no ramo de alimentação. Ela tem que saber quais são as normas para ela vender o produto, como etiquetar, por exemplo, etiqueta de validade de algum tipo de produto. Se for serviço, né, entender as normativas daquela atividade. Por exemplo, vocês estão aqui no curso da Camila Simeone, muita gente quer empreender na área da beleza. Tem alguns padrões mínimos ali de limpeza, de higiene que são exigidos de um salão de beleza, por exemplo. Né? Você precisa conhecer isso. E isso tem que estar refletido no seu plano de negócio, porque são custos que no dia a dia vai impactar no seu resultado na empresa, né? Considerando os meus custos, quanto deve ser o preço do meu produto ou serviço para que eu tenha lucro? Muita gente acaba arbitrando o preço do seu produto ou do seu serviço no valor aleatório colocado assim da cabeça da pessoa. Só que isso é uma forma amadora de fazer o trabalho. Se você realmente quer sobreviver no mercado, você precisa, antes de começar o negócio, parar e pensar direitinho quanto que tudo vai te custar, de que maneira que você vai atuar, para quem que você vai vender, colocar isso num plano de negócio para poder você formar o seu preço, formar o preço do produto. E uma vez que você fez o preço do seu produto ou do seu serviço, você vai se fazer a seguinte pergunta: em relação aos meus concorrentes, em relação ao mercado que eu vou atuar, esse preço ele está compatível? Ele está muito acima ou ele está muito abaixo? E por quê? Né? Porque às vezes você está vendendo pouca qualidade, ou às vezes você está no mercado que a qualidade é muito baixa e você está querendo oferecer um produto ou serviço de qualidade mais alta. Então, isso nos leva à próxima pergunta: qual será o meu diferencial? Bom, o diferencial de mercado ele pode estar na qualidade, ele pode estar no tempo de entrega, ele pode estar em vários fatores, inclusive na sua pessoa mesmo, né? Mas isso também tem que estar discriminado no plano de negócio. Então, o plano de negócio ele tem essa estrutura que a gente analisa o que eu vou investir, ele tem uma estrutura de precificação, ele tem uma estrutura de custos mensais, que todo negócio tem, então você vai precisar de avaliar esses custos mensais, e ele te ajuda a formar o preço e colocar uma ideia clara na sua cabeça de qual que é o diferencial do seu produto ou do seu serviço. Se você precisar, eu posso enviar uma planilha, né?
que tem um modelo de plano de negócio que inclusive a gente usa no próprio salão da Camila Simeone para as franquias, por exemplo, né? A gente faz o plano de negócio dela todo nessa planilha. Eu que fiz para ela. Então ali você vai ver que tem uma estrutura onde você está colocando quanto que custa o seu funcionário, quanto que custa cada um dos insumos necessários para poder, no caso dela, fazer o atendimento da área de beleza e quanto isso reflete lá no preço, né? Ali você tem a noção se dá lucro ou não dá lucro um determinado tipo de negócio. Evidentemente eu não vou mandar informações sigilosas da Camila, mas eu posso mandar para vocês uma estrutura de tal modo que você use essa mesma planilha para poder aplicar no seu negócio ou no seu plano de negócio para uma futura abertura de empresa, ou mesmo que você que já tem algum tipo de negócio, possa estudar o seu negócio com base nessa planilha e verificar aí quais são os furos. Às vezes você está vendendo um produto ou um serviço que está descasado com o preço de mercado por causa de algum fator que não vai ser revelado para você, a não ser que você mesmo pare e estude o seu próprio negócio. E esse estudo ele tem que ter um ponto de partida. Às vezes o seu custo atual está muito caro, ou às vezes os seus insumos estão sendo desperdiçados, né? O material que você usa para fazer o seu produto ou para entregar o seu serviço pode estar sendo desperdiçado. E se isso estiver acontecendo, você não vai ter noção se não tiver um plano de negócio. Tem várias aulas aí na internet, até gratuitas, sobre planos de negócios. E qualquer dúvida, vocês podem também entrar em contato comigo, inclusive para obter essa planilha, ok? Segundo ponto, eu preciso abrir uma empresa? Qual tipo de empresa eu devo abrir? Bom, nem sempre é necessário abrir uma empresa. A maioria dos empreendedores começa sem abrir uma empresa e depois que o negócio já está andando, é que se preocupa em formalizar o empreendimento. Mas não é porque você não vai abrir uma empresa imediatamente que não vai levar em conta os custos disso no seu plano de negócio que nós comentamos acima. Então, mesmo que você decida por atuar como um CPF, você precisa pôr na sua cabeça que em um dia, se Deus quiser, o seu negócio vai prosperar e você vai precisar migrar para um CNPJ. Neste momento, você já tem que ter contemplado o seu preço. Por quê? Muita gente começa a vender um produto ou um serviço e faz isso sempre pensando assim, não se preocupa com tributação, não se preocupa com Receita Federal, não se preocupa em entregar nota fiscal. Só que à medida que o seu negócio for crescendo, seja ele de produto ou serviço, pode ser que você seja demandado a ter uma nota fiscal, a ter uma regularidade, pode ser que você passe por uma fiscalização. E quando isso acontecer, existe aquele tipo de empreendedor que vai estar preparado e vai conseguir migrar para o modelo de CNPJ e vai ter aquele empreendedor que vai quebrar por causa disso, porque o negócio dele só funciona na informalidade, sem recolher impostos, sem se preocupar com regulamentações. Eu sei que o Brasil é um país muito burocrático, eu sei que a maioria dos empreendedores começa realmente como pessoa física, mas isso não quer dizer que você já não possa pensar o seu negócio com o objetivo de crescer. Na verdade, eu recomendo que seja assim. Se você tem um negócio, você tem que ter o objetivo de crescer, ok? Então, partindo dessa premissa, vamos aqui a um exemplo. Eu quero abrir um salão de beleza igual a Camila. Pois bem, se você for atender pessoalmente as clientes, pode começar como pessoa física mesmo, ou seja, sem abrir uma empresa. Mas o grande segredo é planejar o preço do seu serviço como se já fosse uma empresa. Então, por exemplo, se você tiver alugado lá uma sala, um salão para poder atender os seus clientes, você vai considerar esse custo como se ele fosse um custo já da empresa. Ou seja, você precisa cobrar o que as empresas cobrariam, mesmo que você trabalhe como pessoa física. Tentar se diferenciar pela qualidade, pelo atendimento, pela comodidade para cliente ou por qualquer outro fator. Agindo dessa maneira, quando optar por registrar uma empresa, o seu preço, pensado no plano de negócio, já estará adequado ao perfil de empresa e você não sofrerá o impacto nessa formalização. Ou seja, quando você for migrar de pessoa jurídica para pessoa física, se você já, desde o começo,
estiver se comportando como uma empresa, cobrando como uma empresa, você não vai sofrer tanto impacto. Agora, se o seu preço é baratinho, você só consegue fazer ele dessa forma, você consegue entregar seu serviço porque você não recolhe impostos, porque você não preocupa com nenhum tipo de regulamentação, quando você for migrar para um modelo de pessoa jurídica onde essas coisas vão ser exigidas, pode ser que você sofra um pouco. Então, por isso que eu já dou a dica de começar pensando como se fosse uma empresa, ok? Se você optar por começar sem uma pessoa jurídica, cuidado para não ficar refém dessa formalização. Isso é, para não ficar como pessoa física para sempre, porque isso pode levar a uma situação de sonegação fiscal e quando for pagar esses impostos, um dia a conta chega, ela acaba vindo muito mais alta do que o esperado. Uma pessoa física que trabalha como empreendedor autônomo, basicamente é obrigada a pagar dois impostos. No caso de prestação de serviço, o INSS e Imposto de Renda. Isso assim é o que a Receita costuma pegar, a parte federal. Se for prestação de serviço mesmo, vou voltando aqui no nosso exemplo de uma manicure, um salão de beleza, não vou dizer necessariamente a manicure, ela tem que pagar o INSS, o imposto de renda dela, ok? E ela tem que pagar também o ISS, que é um imposto municipal. Então, qual que é o menor cenário? Se eu já quero começar como empresa, primeira dica que eu vou dar, o melhor caminho disparado é tentar abrir uma MEI. Vocês estão vendo aí na apresentação, é tentar abrir uma MEI. Por que uma MEI? Uma MEI ela é a forma mais simples de ter uma pessoa jurídica no Brasil. Só que tem umas restrições. Você precisa saber se a sua atividade permite ter MEI ou não. Como que você vai saber se a sua atividade permite? Entrando nesse link que eu estou colocando para vocês aí, que é um link do governo federal, onde você pode consultar todas as atividades que são permitidas para a MEI. Legal, Júnior, eu tenho como ser MEI. Eu olhei na lista, minha atividade está lá. Eu sou uma confeiteira, eu sou uma manicure, eu sou uma cabeleireira, minha atividade está lá. Então, parabéns, já que você pode ser MEI, você vai pagar uma pequena taxa fixa mensal. Hoje, o valor que uma MEI vai te custar mensalmente é de R$ 61. Com R$ 61 você está quitando todos os seus impostos como MEI. Por isso que é a forma mais barata de você ter um CNPJ. Então, se a sua atividade permite, a minha dica é a seguinte: abra uma MEI agora mesmo. Já comece como MEI. Por quê? Você ficará regularizado e terá cobertura do INSS. E caso fique doente ou tenha filhos e tal, você vai poder requerer benefícios no INSS para não ficar totalmente desamparado. Mas tem um detalhe importante: como MEI, sua empresa pode faturar até 81 mil por ano, que dá mais ou menos R$ 6.750 por mês. Se você ultrapassar esse limite, a sua empresa ela vai ser desenquadrada do MEI. Significa que você tem que ir para outro tipo de regime tributário, outro tipo de formalização do CNPJ. Para a maioria dos pequenos negócios, a MEI cai assim como uma luva. Ou seja, é uma excelente forma de começar, você já começa regularizado e com segurança jurídica, que é o objetivo dessa aula. Então, além disso, como MEI, você poderá contratar um funcionário, assinar a carteira dessa pessoa, e ele vai trabalhar totalmente regularizado. Assim, podemos dizer que hoje a MEI é a forma mais barata e a porta de entrada para todo empreendedor brasileiro. Mas veja bem, sua atividade tem que ser compatível com as atividades previstas na MEI e você pode, através desse CNPJ da MEI, faturar até 81 mil por ano. Esses são os dois requisitos básicos, ok? Se a sua atividade não pode ser exercida como MEI, ou se o seu faturamento estimado, ou já a sua realidade de faturamento, no caso de quem já tem algum negócio e não tem CNPJ, ele ultrapassar esses 81 mil, você vai ser obrigado a optar por outro tipo de empresa. Nesse caso, se você é uma pessoa séria e quer honrar seus compromissos, a minha dica é tentar utilizar uma empresa individual. Para quem que é recomendada a empresa individual? A empresa individual é recomendada para quem não tem sócios e tem um negócio com baixo risco.
Inclusive, quem abre esse tipo de empresa não é sócio dela, é o único proprietário, porque na verdade é uma empresa individual, só tem uma pessoa ali, né? Por isso o nome do negócio precisa ser o nome do próprio dono. É muito comum você ver lá assim, Fulana da Silva Pereira, e aí vem um número. Aquilo ali é o nome da pessoa e o número do CPF. Isso é obrigatoriamente o nome da empresa. A única coisa que você pode mudar é o nome fantasia da empresa, que é aquele nome comercial que as pessoas vão usar, normalmente é a marca, né? Mas essa modalidade de empresa, ela não permite que o sócio separe o patrimônio dele, pessoal, do patrimônio da empresa. Isso significa o quê? Se um dia você tiver algum processo, algum problema judicial, deixar de pagar algum imposto, o governo ou o seu credor pode vir e pedir a penhora dos seus bens pessoais. Então você tem lá seu carrinho, sua casa, que você comprou e são bens que estão no seu CPF. Esse tipo de empresa não separa o CPF do CNPJ. Ou seja, se o seu negócio é mais arriscado, não vale a pena você ter esse tipo de empresa, que é a empresa individual. Talvez seja o caso de você optar por outra modalidade de empresa que permita essa separação dos bens da empresa e dos bens da pessoa física, beleza? Esse tipo de empresa que permite essa separação é a sociedade limitada ou sociedade unipessoal. Ela é muito parecida com uma empresa normal, né? Uma empresa individual. Só que é o seguinte, ela também protege o patrimônio, porém não há necessidade de outros sócios ou de um investimento tão alto para captar, para começar. Então, sociedade limitada unipessoal é praticamente a mesma coisa da empresa individual, só que a diferença, como o próprio nome já diz, é que ela é limitada. O seu patrimônio pessoal não vai ser usado para pagar a dívida, caso você tenha alguma dívida em nome do CNPJ. O seu patrimônio como pessoa física fica separado do patrimônio da empresa. Ou seja, a sociedade limitada unipessoal, ela une o melhor dos dois tipos de empresa. Por isso, pode ser uma excelente opção, é muito prática para quem quer empreender sozinho. Agora, se você quer ter sócios ou precisa ter sócios, a sua opção vai ser a Sociedade Empresária Limitada, que é a famosa LTDA. É o tipo societário mais comum e adotado pela maioria dos empreendedores brasileiros. Isso se deve a dois motivos. O fato de poder incluir outros sócios através de um contrato social e ter a responsabilidade limitada ao capital da empresa, daí a origem do nome limitada, né, ou LTDA, ou seja, os bens pessoais do sócio não são tomados em caso de dívida. Então, a sociedade limitada, ou seja, é aquela que você pode ter sócios nessa empresa, cada um vai ter suas cotas ali. Então, eu tenho 50% da empresa, minha sócia tem 50% da empresa. Vai ter um contrato social com o nome dos dois e a participação societária de cada um deles. Aquilo que vocês colocarem na empresa fica para a empresa, mas os seus bens pessoais não são tomados em caso de dívida. Por isso que a maioria esmagadora das empresas que você vê por aí é sociedade limitada. Normalmente, os empreendedores costumam ter um sócio, né, ou mais de um sócio no negócio e acabam optando por isso. Se você não tem sócio, minha recomendação, sociedade limitada unipessoal, que é aquela que nós comentamos antes. Se você tem sócio, é bom que você regularize essa sociedade. Coloque essa pessoa para dentro do contrato social da empresa. E aí, nesse caso, você vai usar uma sociedade limitada, ok? Outro motivo da popularidade da sociedade limitada é que com o contrato social, os sócios têm poder de tomar todo e qualquer tipo de decisão de forma empresarial mesmo. Ou seja, cada um dentro das suas cotas ali tem o seu peso de decisão. Então você tem uma pessoa que tem lá, vamos supor uma empresa que tenha 3 sócios, um com 50% do capital e os outros dois com os outros 50%. Se 2 sócios concordarem, eles vão ter juntos 75% dessa decisão. É uma forma de resolver alguns problemas, né, na sociedade. Então, isso é uma característica legal, porque dá para definir a participação e a responsabilidade de cada um. Então, vamos recapitular aqui, ó. MEI, microempreendedor individual. É recomendado para quem vai faturar até 81 mil por ano, não tem sócio e pode precisar de até um funcionário. Só pode ser usado
nas atividades que a lei considere compatíveis, que é aquela listinha do site que eu passei para vocês consultarem. Vai estar aí na descrição do vídeo, o pessoal da equipe coloca para vocês. É a forma mais barata e mais simples de ter um CNPJ. Dá para tirar nota fiscal, dá para contratar um funcionário, não precisa ter contabilidade, é uma coisa que eu tinha que ter falado com vocês, tá? As outras empresas todas você vai precisar ter um contador e pagar mensalmente, é um custo a mais, né? Agora, com a MEI você não tem necessidade de pagar contabilidade. Você mesmo entra no portal do empreendedor, tira todo mês aquela guia de R$ 61, paga e está regularzinho, sua empresa fica perfeita, tá? Uma vez por ano, quem tem MEI precisa fazer uma declaração anual do que faturou. Mas aí é simples, é entrar no site e preencher, olha, faturei tanto por ano. É um negócio muito simples, autoexplicativo. Tem centenas de vídeos aí de contabilidades ensinando isso na internet, mas qualquer dúvida também estou sempre aqui à disposição. Então, a MEI é a primeira e mais barata forma de ter um CNPJ. Segunda forma, empresa individual, que é recomendada para quem não tem sócios, tem um negócio de baixo risco, não se enquadra na atividade de MEI e não se importa que seus bens pessoais possam ser usados para pagar a dívida da empresa, caso a empresa tenha uma dívida. Nesse tipo de empresa, não há limitação para a contratação de funcionários, mas você precisa ter um contador para te auxiliar nessa empresa mensalmente. Sociedade limitada unipessoal é a minha preferida para quem não tem sócio e quer ter um negócio que separe os bens pessoais dos bens da empresa. Então ela é recomendada para quem não tem sócio, tem um negócio que é um pouco mais arriscado, ou seja, você tem medo que seus bens possam responder, né? E então você não quer que seus bens integrem o capital da empresa. Por esse motivo é uma excelente opção, porque não há limitação para a contratação de funcionários, mas é um CNPJ comum que também exige a contratação de uma contabilidade mensal. É um custo que você vai ter, caso opte por essa empresa. Sociedade limitada é a última modalidade que eu estou apresentando aqui, que é aquela recomendada para quem não se enquadra como MEI, tem sócios, obrigatoriamente quer colocar esse sócio no contrato social. Nesse tipo de empresa, não há limite de faturamento ou contratação de funcionários. Você pode faturar o tanto que você quiser e contratar o tanto de funcionário que você quiser. Os bens pessoais dos sócios não respondem pelas dívidas da empresa e também é necessário ter um contador para te auxiliar mensalmente no cumprimento das obrigações fiscais. Fora essas 4 mais famosas e mais utilizadas opções, nós temos também a Eireli, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ela é muito parecida com a sociedade unipessoal e com a empresa individual. Qual que é a diferença? É que nela você tem que pôr R$ 100.000 de capital para começar a empresa. A maioria das pessoas no Brasil não coloca 100 mil logo de cara. Então não é muito interessante ter uma Eireli não, tá? Nas outras você não precisa dessa situação. Eu, por exemplo, tenho uma empresa que eu abri com capital nominal de apenas R$ 1.000, né? Muito mais fácil, que é uma sociedade unipessoal, beleza? A sociedade simples ou sociedade anônima também são duas modalidades de empresa que eu não vou falar aqui porque a sociedade simples ela só serve para profissionais. Então, por exemplo, um advogado pode ter uma sociedade simples com outro advogado. Então, uma sociedade que une profissionais de um determinado grupo intelectual. Isso é a sociedade simples. É muito raro as pessoas precisarem abrir isso. Nem quem tem direito a fazer isso costuma fazer. Eu, por exemplo, não tenho sociedade simples, embora eu pudesse ter, ok? Não é muito vantajoso tributariamente falando. Sociedade anônima é a famosa SA, né? Que é uma empresa que ela é dividida por ações. Então, em vez de cada sócio ter um capital ali da empresa no contrato social, ele ganha um papel que dá a ele o direito àquelas ações. Ela pode ser de capital fechado ou de capital aberto. Significa que ela pode ser negociada na bolsa ou não, mas não é o tipo de empresa que, para quem está na entrada aqui, né, foge um pouco do nosso tema, porque o nosso tema é base jurídica para pequenos negócios. Então nós falamos aqui mais daquelas 4 empresas que são mais usadas, que é a MEI, a empresa individual, a empresa unipessoal e a sociedade limitada, ok? São essas aí as principais opções. Fazendo assim, uma opinião para vocês, eu ficaria entre a sociedade limitada, caso você precise ter sócios, e a sociedade unipessoal. Essas duas, se você não puder ser MEI.
Se você puder ser MEI, abra uma MEI. Ah, Júnior, mas eu tenho uma sócia e eu não vou poder ter MEI por causa disso. Isso é um problema, né? Se você tem uma sócia, ou cada uma abre uma MEI para si, mas aí vocês vão ficar com essa sociedade sem estar muito regularizada, ou vocês vão ter que abrir uma sociedade limitada, ok? Porque não dá para ficar no meio do caminho não, gente. O ideal é escolher uma modalidade dessa que mais se adeque ao seu caso e já começar regularzinho para não ter problema no futuro, ok? Então nós vamos passar aqui para o nosso próximo ponto, que é como contratar pessoas. Bom, nessa parte nós vamos falar das formas de contratação mais comum, que é sócio, empregado ou funcionário, parceiros, autônomos, outras empresas e estagiários. Vamos lá? Sócio. Sócio é um problema, né? Ter ou não ter? Bom, isso é muito pessoal, né? Mas vamos lá. Se o seu negócio depende de uma pessoa e essa pessoa tem alguma habilidade muito especial para que tudo dê certo, ou seja, você não consegue fazer um negócio sem este sócio, você tem que considerar essa pessoa para o negócio, ou seja, é um parceiro essencial, não dá para ficar sem, considera a possibilidade de chamar essa pessoa para ser seu sócio. É evidente que uma sociedade depende de outras coisas, afinidade, alinhamento de princípios, divisão de negócio. Por quê? Você pode ter uma decisão lá no futuro que você pensa de uma maneira, seu sócio pensa de outra, e isso pode acabar com o negócio. Então procura entender como que é a visão de mundo, se é uma pessoa que topa ganhar dinheiro a qualquer custo, ou se ela tem limites morais aí, limites pessoais, princípios de vida que compartilhem com os seus. Porque se não for esse o caso, mesmo que a pessoa seja essencial para o seu negócio, talvez seja o caso de você procurar outra pessoa, ok? Ter um sócio é um compromisso muito sério. Se você optar por ter um sócio, regularize essa situação. Como eu já ensinei anteriormente, há modalidade de empresa que permite ter sócio. Então, o melhor caminho para contratar com um sócio ou para formalizar esse negócio de sociedade é através de um CNPJ que já contemple essa possibilidade. Mas, como eu sei que no Brasil nem tudo são flores, ou seja, existe a possibilidade do seu negócio começar sem a regularização que vem através da formalização de uma empresa, eu vou te pedir um favor. Faça um acordo de sócio. O que é um acordo de sócio? É um documento no qual você e seu sócio vão colocar os motivos pelos quais vocês estão juntos nessa empreitada, nessa aventura, né, de ser empresário. Como que vocês esperam que seja o funcionamento dessa empresa? Daí vocês vão tirar as ideias lá do plano de negócios, né? Como que será feita a divisão de responsabilidades? O que cada um tem que fazer? Por exemplo, se você for cuidar do financeiro do negócio, das vendas e o seu sócio for a parte mais operacional, você vai ter que colocar isso no papel. Por quê? Para não dar problema mais para frente. Você tentar exigir dele uma coisa que ele não estava planejado que fizesse, ok? E vice-versa. Como que se vai ser a partilha de lucros e de prejuízos na hipótese de dar tudo errado? Como é que nós vamos fazer? Né? Pouco tempo atrás eu entrei num negócio que era um pouco arriscado e eu coloquei claramente para os demais sócios. Falei, gente, eu não quero pagar nenhum tipo de prejuízo caso a empresa dê errado. Eu vou entrar com o meu conhecimento. Então, façam a opção de ter, né, me ter na sociedade como sócio ou não, considerando que eu não vou colocar dinheiro caso dê problema. E eles toparam, né? Ficou bem claro, nós fizemos um acordo societário nesse sentido. Ou seja, se alguém desistir, como é que vai ser? Você vai indenizar a parte do outro sócio? Você vai pagar para ele aqui porque ele investiu na empresa? É bom colocar isso no papel antes. Ou seja, é uma carta de intenções, é uma coisa que vincula essa palavra que as duas pessoas estão dando ali no início do negócio para regularizar lá na frente caso tenha algum problema. Acredite em mim, uma dissolução de sociedade sem esse documento que eu estou falando, que é um acordo de sócios, é dor de cabeça garantida. Então, assim que for possível, regularize essa situação. E assim, se já está na informalidade, pensa na possibilidade de criar uma empresa e logo em seguida, uma vez feito esse CNPJ, você já fazer um acordo societário, ok? Empregado ou funcionário, como que a gente faz com
empregado ou funcionário. Aqui é o caminho mais clássico, né, gente? Contrata e assina a carteira do trabalhador, não tem mistério. Faça um bom contrato de trabalho, defina a carga horária, a função, o salário, a forma de pagamento, a data desse pagamento, se vai ter adiantamento, se não vai. Você vai ter que olhar a condução que a pessoa vai pegar para poder pagar vale transporte, etc. Antes de contratar, você tem que verificar em qual categoria seu negócio se enquadra. Por exemplo, se você for do ramo de salão de beleza, igual a Camila, né? O seu funcionário ele tem um piso salarial, que é um valor mínimo que é estabelecido na convenção coletiva do Sindicato das Empresas com o Sindicato dos Trabalhadores e fala lá, olha, uma recepcionista de salão de beleza ela não pode ganhar menos de tanto. Eu acho que aqui em Minas é menos de um salário mínimo, não pode. Então, você vai ter que pagar de R$ 1.100 para cima, se o piso salarial for um salário mínimo, né, por exemplo. Aqui em BH, além de piso salarial, as donas de salão de beleza também são obrigadas a fornecer um plano de saúde para os funcionários e pagar esse plano de saúde. Caso a empresa, o salão de beleza, não tenha um plano de saúde para oferecer para o funcionário, ele pode pagar o plano de saúde do sindicato, que custa mais ou menos uns R$60 e o funcionário pode ter direito a utilizar ali a clínica do sindicato. Então, eu estou dando esse exemplo, o que eu quero mostrar com isso? É que você precisa saber as regras do jogo. Aqui em BH, por exemplo, eu sei que tem um piso salarial de um salário mínimo e que eu tenho que pagar aqueles R$60 lá para o sindicato ou tem um plano de saúde da empresa para colocar o funcionário. Então, são coisas que eu já vou colocar no meu custo e eu vou pagar direitinho para evitar o risco de ter ações trabalhistas. Esses custos eles têm que ser considerados no plano de negócio para não ter furo, para você não ter prejuízo. Caso contrário, sua empresa não vai dar lucro e você não vai nem saber a origem do problema. Ou pior, você vai ficar irregular, não pagando essas taxas, não pagando o valor correto do salário, por exemplo, e isso pode gerar um processo trabalhista no futuro. Mas fica calmo, nem tudo é risco. A contratação de funcionário também é uma benção, porque se ela for bem utilizada, a pessoa contratada vende o tempo dela em troca de uma remuneração mensal. Isso significa dizer que você vai ter mais autonomia para determinar o que você quer que esse trabalhador faça e o que ele não faz. Por exemplo, às vezes o difícil de ter um sócio é que você quer mandar no seu sócio, falando português bem direto, né? E essa pessoa não topa ser mandada por você porque, afinal de contas, ela é seu sócio. Agora, o funcionário não, ele está vendendo o tempo dele. Então, dentro das funções que ele foi contratado, é claro, você não vai pegar uma recepcionista e mandar a pessoa fazer faxina todo dia, por exemplo, que isso é um desvio de função, né? Mas dentro daquelas funções ali, você pode pedir, por exemplo, que aquela recepcionista lance no caixa as entradas ali do seu salão de beleza. Isso é totalmente possível, é compatível com a função dela de recepção, porque ela está recebendo, ela também vai receber o pagamento, consequentemente ela pode fazer uma parte aí de financeiro que tem a ver com a função para a qual ela foi contratada. Então, dentro da função que ela foi contratada, você tem ampla liberdade, ampla autonomia de mandar, literalmente, de determinar o que você quer que a pessoa faça e o que ela não faça. E se ela não fizer, ela está sujeita a uma demissão por justa causa, porque essa desobediência para legislação do trabalho, ela não é aceita, porque a pessoa está vendendo o tempo dela para você. Essa característica é muito apreciada por todos os empreendedores no Brasil, né? Porque é com ela que se faz o lucro. Você contrata o tempo de uma pessoa, você sabe que aquele tempo vai te render X de lucro, e aí você paga essa pessoa e ainda tira um lucro. É a famosa mais-valia. Você lembra da mais-valia que a gente aprendeu nas aulas do colégio? É isso aí. Então, você contrata com o seu cliente a entrega de um produto ou serviço, por exemplo, por R$100, mas se o seu cliente não sabe seu cliente, na verdade, ele não sabe que você contratou um funcionário que faz aquele serviço ou aquele produto por R$30, por exemplo, a hora. E com 1 hora desse trabalhador, você faz 10 vezes aquele serviço. Então é aí que a pessoa ganha o dinheiro, né? Aqui no meu escritório de advocacia, outro dia eu vendi um serviço por X mil reais e paguei uma pessoa 10% só para fazer essa atividade. Então meu lucro foi de 90% nesse serviço. Não é um serviço que eu faço, mas como eu sei que tem um advogado muito bom que faz esse serviço,
por um valor muito acessível, eu contratei com o cliente o valor de 10 vezes o preço daquele trabalho, paguei essa pessoa, ela ficou super satisfeita, porque afinal de contas é o preço que ela cobra mesmo, e eu tive meu lucro. Evidentemente, eu pus o meu nome na frente, né? Eu tenho uma estrutura até para captar esse cliente, para atendê-lo. Tudo isso está no custo também. Mas a execução do trabalho foi paga com o próprio dinheiro do cliente. Eu tive o lucro. É assim que se faz lucro, né? Não tem nada de ilegal nisso. Tem gente que tem um coração um pouco menos capitalista que acha isso um pouco imoral. Mas não fui eu que inventei as regras, tá, gente? É assim que o mundo funciona. Infelizmente, as remunerações de quem vende, troca o seu tempo por dinheiro, acaba sendo menor do que aquele que empreende utilizando e contratando o tempo dos outros. É uma coisa a se pensar, especialmente se você que está me vendo hoje trabalha como funcionário, né? Ou seja, o trabalhador, para ele ganhar R$ 1.000, ele tem que produzir 10 mil, 20 mil para a empresa. O lucro não vai ser dividido com ele. Então, se ele tiver muito lucro, se a empresa tiver muito lucro, necessariamente não quer dizer que você vai dividir isso com o seu funcionário. Essa é uma característica do contrato de trabalho, né? Então, é uma prerrogativa. Essa característica a gente chama ela de subordinação, que é o poder que o chefe tem em relação ao subordinado, ao funcionário. Por isso que tem essas palavras, né? Superior, meu chefe. Isso tudo vem dessa relação de hierarquia, de subordinação. Isso é muito apreciado pelas empresas no Brasil, porque é aí que se faz o lucro, né? Você pega um funcionário, manda ele fazer uma determinada atividade e vende essa atividade muito mais cara para o cliente e tira o seu lucro, ok? Essa característica, no entanto, ela só existe na relação de emprego. Você quer mandar numa pessoa, tem que ser funcionário. Ah, mas é um autônomo, eu contratei a menina aqui para trabalhar para mim como MEI. Vai dar problema. Se você quer ter a pessoa subordinada, contrata com carteira assinada. Qualquer outro tipo de contratação que a pessoa fique subordinada e ela não está na carteira assinada, você está correndo risco de ação trabalhista, beleza? Parceiros autônomos ou outras empresas, que é outra forma, né? Outra forma de contar com serviços de outras pessoas é através da relação jurídica de parceria, de terceirização ou de subcontratação. O que é isso? Digamos que uma empresa precise muito de uma recepção. Você precisa de uma recepcionista, cargo clássico, muitas empresas têm. Bom, você pode contratar como funcionário, assinar a carteira de uma recepcionista, ou caso você, por exemplo, trabalhe na rua, visitando os clientes, fechando negócios, né, indo atrás ali do cliente no dia a dia, você tem uma outra opção, que seria terceirizar esse serviço. Existem várias empresas que fazem esse trabalho. Você contrata uma recepcionista para trabalhar à distância, remotamente, né? E essa pessoa presta o serviço para o seu negócio. Call center também é muito comum a pessoa contratar um call center que está lá no Ceará, a pessoa aqui de Belo Horizonte contratando um call center lá no Ceará, um atendimento longe da onde está a empresa. E ela faz isso através de uma terceirização, né? Então, isso é possível também. Parceiros, empresas que têm algum produto ou serviço que se encaixa na dinâmica da sua empresa e você faz essa relação de empresa para empresa, ok? Existe, por exemplo, nesse caso de uma recepcionista, você poderia contratar um coworking, que é basicamente um espaço de trabalho que já vem com uma estrutura de recepção, de endereço fiscal, que é uma coisa que as empresas precisam, e você conta com essa estrutura terceirizada. Então, existem várias formas que são diferentes da contratação via carteira assinada, onde você tem o mesmo serviço e corre menos riscos do que a relação de emprego. Algumas vezes você tem custos adicionais, então, por exemplo, eu posso fazer as contas e uma recepcionista custar para mim R$ 2.000. Pode ser que você ache uma recepção terceirizada que seja mais barata do que esses R$ 2.000. Ou pode ser que você não ache essa recepção mais barata do que os R$ 2.000, né? Isso você vai ter que ver o que é melhor para a sua empresa. E, acima de tudo, você vai precisar de respeitar essa característica da não subordinação, porque essa recepcionista terceirizada, ela não vai obedecer ordens suas, ela vai obedecer ordens de quem a contratou. Você vai ter uma relação institucional com essa empresa que você terceirizou o serviço. Por isso que a gente tem muito problema de terceirização no Brasil,
Porque às vezes a empresa que faz a terceirização quer mandar no funcionário terceirizado. E isso não é possível na nossa legislação, ok? Então, vou dar um exemplo clássico aqui na área de salão de beleza. É o famoso profissional parceiro e salão de beleza. O que é isso? Desde 2017 no Brasil é possível contratar manicures, cabeleireiras e outras profissões do ramo da beleza sem ter que assinar a carteira dessas meninas. Por quê? Isso foi possível porque de 2017 para cá tem uma lei que validou isso. A menina pode ter uma MEI, a manicure, a cabeleireira, ela pode ter uma MEI e prestar serviço para um salão. Ela agregar a agenda dela ali no salão. O salão fornece a estrutura, fornece o cliente, porque é o salão que faz a captação do cliente, né? E ela só faz o atendimento e depois divide-se o lucro entre o salão e a profissional da forma como for ajustada lá. Hoje a maioria esmagadora dos salões faz isso, porque contratar as meninas com carteira assinada custa muito mais caro, ok? Isso só é possível na área de salão de beleza porque existe uma lei específica autorizando isso. Tem outras modalidades fora do salão de beleza? Tem. Isso aqui é meu exemplo. Você pode contratar, por exemplo, um representante comercial. No Brasil existe uma lei que regulamenta a atividade de representante comercial. Se você contratar o representante comercial sem carteira assinada, seguindo bonitinho o que está naquela lei, você não vai ter problema, ok? Então existem profissões que são regulamentadas e que têm a possibilidade de ser terceirizada. Mesmo para profissões que não têm regulamentação própria, por exemplo, recepcionista é uma profissão comum, você pode contratar uma recepcionista, por exemplo, através de outra empresa, desde que a sua relação seja entre as empresas e não diretamente do funcionário, e aí aquela relação de mando, de hierarquia que a gente estava comentando, de subordinação. Então, qual que é a minha dica? Consulte um advogado trabalhista, empresarial, antes de optar por essa modalidade de contratação. Você tem que avaliar os custos disso, se vale a pena para o seu negócio, e os benefícios. Dá para eu ter essa pessoa sem ela ser minha funcionária? Eu não vou passar risco jurídico por causa disso? Então, toca o barco, segue em frente, ok? Estagiários. Eu considero uma excelente opção. Os estagiários eles têm uma lei específica. A contratação de um estagiário ela é tripartite, ou seja, envolve três partes, que é a empresa, a instituição de ensino e o próprio estudante. Então, não é só da empresa com o estudante, tem instituição de ensino no meio, né? Normalmente a escola, a faculdade e tal. Para contratar um estagiário, é necessário que a atividade que ele vai exercer na sua empresa esteja intimamente ligada com o curso que ele está fazendo lá na faculdade. Além disso, é preciso ter um profissional que vai ser o supervisor, o responsável técnico por esse estagiário. Então, por exemplo, eu quero contratar um estagiário de direito aqui no meu escritório. Eu tenho que nomear um advogado que vai ser o responsável técnico pelo aprendizado desse estagiário enquanto ele estiver aqui. E para formalizar essa contratação, eu vou ter que fazer um contrato com o estagiário e com uma chancela, um ok da instituição de ensino. No caso, por exemplo, se eu for contratar um estagiário que está fazendo direito na PUC, eu vou ter que pegar o contrato com a PUC, ver qual que é a modalidade, qual que é o tipo de contrato que é feito lá, chamar o estagiário aqui, né, e fazer a formalização para ele levar lá para a faculdade. Só vai ter regularidade se a instituição de ensino estiver de acordo com o contrato que for feito. Se a instituição de ensino não concordar com o contrato, se fizer diretamente com o estagiário, você corre o risco de uma ação trabalhista, tá? Mas, se você fizer um contrato direitinho com o estudante, seguindo a regulamentação que está na lei do estágio, e tiver um responsável técnico, a faculdade assinar junto com você ali aquele contrato, o risco trabalhista é baixíssimo. Raramente você vai ver alguma pessoa tendo problema com o estagiário. Se o contrato for firmado adequadamente, problema zero. Só que você tem que respeitar o que está lá na lei, ok? É uma forma lícita, protegida de contratar a mão de obra. E além disso, pensa o seguinte, você vai estar investindo na vida de outro ser humano, né? Ensinar uma linda característica de pessoas que são bem-sucedidas, né? Pensa a respeito disso. Eu adoro ensinar. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho algumas pessoas que foram meus estagiários que hoje estão ocupando posições em grandes empresas, em grandes escritórios. Isso me deixa muito feliz. Traz uma realização pessoal, antes de tudo. E para finalizar, nós vamos falar aqui da marca. Marca da sua empresa. Por que você tem que registrar? Bom,
Eu sei que eu já estou ficando até chato de tanto falar isso, gente. Tem muitos posts meus lá nas redes sociais a respeito disso. Por quê? Eu vejo empreendedores sofrendo demais com essa situação. O que acontece? Desde que eu me posicionei na internet, especialmente nas redes sociais, e eu coloco lá que eu faço registros de marca, eu tenho inúmeros relatos de pessoas que tiveram suas marcas literalmente copiadas por espertinhos que, assim, não quer ter o trabalho de registrar a própria marca. Isso é um fenômeno da internet, ou mais precisamente das redes sociais. Por quê? Você abre um perfil lá na rede social e põe lá sua marca bonitinha, com um conceito bacana, com as cores bacanas, com tudo perfeito. Vem um espertinho desse, vê tudo prontinho e corre lá no INPI e dá uma olhada, sua marca não está registrada. O que essa pessoa pensa? Não, eu vou ficar com essa marca para mim. Já tem logo, tem tudo. Então a pessoa corre na sua frente e registra. Ah, Júnior, mas eu não chamo tanta atenção assim para ser copiado. Meu perfil de Instagram está com 100 seguidores, está com 1000 seguidores. Eu sou muito pequenininho. Ninguém está nem me notando. Por que a pessoa vai me copiar? Bom, tem alguns motivos. Primeiro que você pode ter desenvolvido um nome, uma marca legal para sua empresa. E só do fato dela ser legal, uma pessoa que estiver zapeando aí na internet e acabar achando aquilo legal, pode te copiar. Segundo, que você não vai trabalhar a sua marca pensando nela ser pequenininho o resto da vida. Você tem que ter uma mentalidade poderosa, empoderada. Você não está aqui no curso da Camila para crescer? Então, tem essa mentalidade. Você está trabalhando para o crescimento do seu negócio. Então, um dia você vai crescer e um dia você vai chamar atenção. E quando você chamar atenção, você vai estar sujeito a essa situação. Mesmo sem chamar atenção, marcas pequenas, elas são copiadas diariamente. Acredita em mim. Tem milhares de pessoas passando por esse tipo de problema. Além disso, pode ser que alguém, sem maldade nenhuma, a pessoa está lá no outro canto do país, teve a mesma ideia de nome de marca que você. Então, você pensou, por exemplo, no nome de uma lavanderia. Lave Comigo. Você pensou nesse nome. É um nome legal, mas é um nome comum também. Às vezes uma pessoa lá do outro lado do Brasil vai pensar numa empresa Lave Comigo, vai começar um perfil de Instagram, de Facebook, de YouTube, dessas redes sociais aí todas, e vai colocar lá esse nome Lave Comigo. Só que um dia essa pessoa corre na frente, ela é mais diligente, ela é mais espertinha, corre na frente e registra essa marca. E aí como é que você fica? Se um dia essa empresa crescer e esbarrar com você, ela vai pedir para você parar de usar essa marca. E sabe qual que é o problema? Quem registrou fica com a marca normalmente, né? Então, se você tiver esse empate entre você que não registrou e uma pessoa que registrou a marca, seja porque ela foi espertinha ou não, quase 100% das vezes a pessoa que registrou primeiro fica com a marca. Existem exceções? Existe. Tem pessoas que conseguem provar na justiça que tiveram a ideia primeiro, que já usava aquele nome há vários anos, e acaba que a justiça, depois de alguns anos de processo, determina que a marca fique com aquela outra pessoa. Só que eu vou te falar, isso é bem raro, viu? Normalmente quem registrou primeiro fica com a marca. A marca não é apenas um detalhe, gente, é um dos ativos mais valiosos de qualquer empresa. Hoje o nome Google, por exemplo, vale mais do que a própria empresa, do que os próprios produtos. Recentemente, a Camila mesmo me mandou uma mensagem pedindo para que eu ajudasse o perfil de uma menina. Eu vou até falar o nome dela aqui, Gabriela Valença, alguma coisa assim. Ela usava o nome Maria Brigadeiro. Depois vocês pesquisem lá na internet. No dia que a Camila me mandou, ela estava chorando muito porque uma pessoa registrou a marca Maria Brigadeiro e mandou uma notificação para ela pelo cartório dizendo que se ela não parasse de usar essa marca, ela seria processada na justiça. E ela teve que parar de usar a marca, ela já tinha mais de 100 mil seguidores. Então você imagina, ela passou vários anos construindo esse nome Maria Brigadeiro e acabou perdendo ele para alguém que foi lá e registrou a marca no INPI, né? E assim, a tristeza dessa moça ficou registrada, eu acho que está até hoje lá nos stories dela e tal, naquelas destaques, né? Tá lá até hoje para vocês verem como que isso é sério. E assim, eu lembro de ter entrado no dia no Instagram dela, ela estava literalmente aos prantos. É uma situação muito triste, porque ela, de fato, ela tinha um apego até emocional com esse nome Maria Brigadeiro.
E assim, ali está todo o esforço dela, né, em construir esse nome, essa credibilidade que tinha em torno desse Instagram. Ela deu a volta por cima, eu acho que ela está com outro nome agora para a atividade comercial dela, mas o nome Maria Brigadeiro ela não pôde usar mais, né? Então pensa nisso. Com certeza isso impactou a vida dela, impactou os negócios dela, talvez até hoje ela tenha algum tipo de impacto disso. Então você precisa correr e registrar a sua marca. Por um motivo simples assim também. Registrar a marca não é nenhum bicho de sete cabeças não, gente. É um negócio barato, dá uma proteção por 10 anos. Em média, você vai gastar em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200 para registrar a sua marca. Isso já considerando as taxas do INPI e custos com advogado, né? Com uma pessoa que for fazer o registro para você. Existem advogados que fazem registro, mas também existem pessoas comuns que sabem fazer o registro, sabem fazer esse protocolo no INPI, que a gente chama de agente do INPI, né? Um advogado ou um agente vai cobrar menos aí de uns R$ 1.000 normalmente, né? E você paga aí uma taxa entre R$ 142 reais e R$ 375 reais, dependendo do tipo de empresa ou se você é pessoa física. Uma vez deferido o registro, você gasta mais R$ 200 reais para uma concessão que vale por 10 anos. Então, se você ganhou a marca, você vai ficar com essa marca praticamente o resto da vida só para você, né? Então, tem que pensar nisso. E por causa dessa questão de risco de ser copiado e também do baixo custo que você tem para poder registrar a marca, é que vale realmente a pena fazer o registro, ok? Então, assim, por hoje eu acho que é só. A gente falou aqui dos principais pontos, né? Em resumo, é possível sim iniciar o pequeno negócio de forma bem inteligente, bem segura, não é tão complicado quanto parece. E se você fizer isso, começar com um bom plano de negócio, pensar no tipo de empresa que você vai ter no futuro, caso você não tenha hoje, né? Formalizar as contratações de estagiário, sócio, parceiro, qualquer tipo de contratação, funcionário da forma adequada, você vai colher o que você plantar. Se você plantar para o seu negócio de forma correta, esse negócio vai te dar sim resultado. Não fica com esses medos na cabeça de que ser empreendedor no Brasil é difícil, que a maioria das empresas quebra. A maioria quebra porque as pessoas são desorganizadas. Se você fizer a coisa do jeito certo, você vai ter bom resultado. Estou sempre aqui para ajudar vocês. Tendo qualquer dúvida, é só me chamar, beleza? Um abraço, foi um prazer. Obrigado, Camila, por ter me convidado para dar aula nesse curso.